Olá, amigos. Vamos ver um vídeo com mais uma prova de que a Terra não pode ser plana. Um equinócio decisivo em Macapá. Quando observado a partir da linha do Equador em um equinócio, o movimento aparente do Sol é uma das provas de que nosso planeta tem uma forma aproximadamente esférica, não uma forma plana. A proposta. Deve-se observar o movimento aparente do Sol a partir da linha do Equador em um equinócio durante todo o dia. 3 informações podem ser obtidas dessa observação. 1. A trajetória do Sol durante o período diurno. 2. A variação do tamanho aparente do Sol. 3. O ângulo percorrido por hora pelo Sol. Então, precisamos saber qual o caminho que o Sol faz no céu, precisamos saber se ele muda de tamanho, se ele fica maior ou menor na aparência, pela perspectiva, e também quanto que ele anda para cada hora que passa de tempo. Muitas gerações de pessoas inteligentes que nos antecederam neste mundo já registraram os resultados desse experimento simples. Vejamos o que descobriram. O que é visto de fato no céu? No equinócio, na linha do Equador. 1. A trajetória aparente do Sol está contida em um plano vertical. 2. O Sol não muda de tamanho aparente. 3. O Sol descreve um arco de 15 graus por hora. Simples, não é? O caminho do Sol percorre um plano vertical, o Sol tem sempre o mesmo tamanho e a cada hora que passa, ele descreve um arco lá no céu de 15 graus, sempre igual. Como basta somente um erro para refutar um modelo, vamos analisar somente o item 1. Para o item 2, basta observar o Sol com um filtro seguro e medir o diâmetro angular, ou fotografar de hora em hora e comparar as imagens. Para o item 3, pode-se usar uma haste vertical de comprimento fixo e medir sua sombra de hora em hora. Um cálculo simples indicará a altura do Sol em relação ao horizonte e a variação angular por hora. Para comprovar a veracidade do item 1, vamos posicionar o observador na cidade de Macapá e testar o movimento aparente do Sol por meio de um planetário virtual. Vejamos o que o Stellarium nos informa. Aqui está o Stellarium, ajustado para a cidade de Macapá, em um equinócio. A data escolhida foi 22 de setembro de 2022. São 6 horas da manhã e o observador está olhando para o leste. O Sol ainda não nasceu. Então vamos ver o que acontece nas horas seguintes, tá? Então, temos ali 6 horas da manhã. Agora vamos ver o que acontece aqui. 7 horas, 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia. O Sol quase no zênite. Só não está exatamente no zênite porque o horário indicado aqui no Stellarium é o do fuso, não é o horário astronômico. Ok? Então nós vimos aqui até agora que o Sol levantou verticalmente do leste até quase o ponto mais alto do céu, que nós chamamos de zênite. Agora o observador vai fazer o seguinte: para não ter dor no pescoço, ele vai virar para o lado contrário, ele vai virar para o oeste. Tá? Então olhem lá, a paisagem mudou, agora ele está olhando para o oeste, o Sol continua lá quase no zênite. Ainda é meio-dia, o horário não mudou. Então vamos adiantar o tempo. Temos lá 13 horas, 14, 15, 16, 17, 18 horas. 6 horas da tarde, o Sol se pondo. Viram? O Sol desceu verticalmente do zênite até o ponto oeste. Isso é muito importante, porque pode ser comprovado na natureza. O Stellarium é um emulador do céu verdadeiro.
O movimento do Sol observado. O que foi visto? Aqui está o observador, em Macapá, que é na linha do Equador. É um dia de equinócio, né? Início de outono ou primavera. Inicialmente, o observador vê o Sol horizontalmente no lado leste. Passado um tempo, ele vê o Sol um pouco mais acima. Se esse tempo for de 1 hora, ele vai medir esse ângulo como 15 graus. E isso é uma constante, acontece o dia todo. Para cada hora que passa, o Sol se movimenta um ângulo de 15 graus no céu. Dá para ver aqui facilmente, né, que são 6 horas de percurso do Sol aqui, de 6 da manhã, mais 6 horas dá 12 horas, meio-dia, o Sol está a pino. E os 15 graus vezes 6 dá 90 graus, que é o ângulo que existe entre horizontal e vertical. Tá? Isso acontece em qualquer momento do dia. Não precisa ser nas horas inteiras. Em qualquer instante que se marcar a posição do Sol e deixar passar 1 hora, nós teremos 15 graus de ângulo de percurso. Se assim não fosse, a montagem equatorial motorizada dos telescópios não funcionaria. É preciso que o telescópio faça um movimento uniforme. Se ele fizer isso, ele acompanha o astro que esteja na mira. Perceberam? Então, um telescópio consegue descontar a rotação da Terra. Se eu apontar o telescópio para o Sol, ligar o motor, o Sol não sai do campo visual do aparelho o dia todo. Ora, se o Sol não muda de tamanho aparente e varia 15 graus por hora, só existe uma curva que passa pelo Sol, que é uma circunferência, desenhada aqui em azul. Então ele levanta no leste e desce no oeste, no caso aqui passa pelo zênite, ponto mais alto do céu. Importante nisso aqui é entender que esse movimento que o Sol fez e essa linha azul, essa seta aqui, estão num plano vertical. Aqui para mim é a área de trabalho, a nossa tela de trabalho, é o monitor do meu computador. Isso é que é importante, o movimento do Sol está num plano vertical. Agora vamos ver os problemas da hipótese terraplanista. Existe uma simetria entre a parte da manhã e a parte da tarde. Na Terra plana, o Sol nasce no leste, vem se aproximando e depois, do meio-dia, ele se afasta e vai desaparecer lá no oeste. Nós não vamos precisar analisar os dois períodos, basta olhar a parte da tarde porque tem essa simetria aí, tá? Então nós temos ali o Sol do meio-dia, exatamente no zênite, acima da cabeça do observador. O movimento do Sol na Terra plana ele é complicado, porque ele descreve uma circunferência. Então, as distâncias ao Sol vão mudando de um modo complicado. E os ângulos também. Então, para exemplificar o que acontece quando o Sol se afasta, eu vou fazer a suposição que ele está se afastando em uma linha reta, só para vocês verem o tipo de problema que realmente acontece no modelo plano da Terra. Aqui está o caminho que o Sol vai fazer. Meio-dia, de hora em hora, eu marco a posição do Sol, então tem ali intervalos de 1 hora. Se ali em azul nós temos 12 horas, nós temos aqui os horários até as 18 horas. Agora, olhem o que acontece com os ângulos. Eles não são iguais. O ângulo não permanece igual. Então, não está de acordo com o que nós vimos. O estelário mostrou que o Sol sobe em passos iguais. Então, nós temos aqui erros. 1. O Sol diminui de tamanho aparente. Por quê? Porque está se afastando.
Se ele se afasta, ele tem que diminuir pela perspectiva. 2. Os ângulos ficam cada vez menores, basta olhar a figura, não precisa nem calcular. 3. O Sol nunca chega perto do horizonte. Por quê? Porque ele está numa seta azul horizontal que é paralela ao chão, ao solo da Terra plana. Então, as retas tracejadas são sempre ascendentes quando partem do observador para o Sol, ou seja, o Sol sempre está acima do observador. Por mais distante que ele esteja, a reta tracejada não chega a ficar na horizontal. Percebe? Então, é um motivo de não existir noite na Terra plana. 4. O Sol se move em um plano horizontal. Aí está o grande erro. Nós vimos que o Sol, lá no estelar, ele levanta verticalmente do leste, passa pelo zênite e se põe verticalmente no oeste. Mas na Terra plana não é isso que acontece. Para esse item 4, vamos fazer um desenho para detalhar melhor. O movimento aparente do Sol no modelo plano. Aqui está um mapa aproximado da Terra plana. Aqui está a linha do Equador em preto. O Sol circula acima da linha do Equador. Nós estamos olhando a Terra plana de cima para baixo. Nós estamos acima do Polo Norte, que é o centro da Terra plana. Nós estamos olhando, então, de cima para baixo. O Sol não está na linha do Equador, ele está mais próximo de nós do que a Terra plana. Então, nós temos o Sol elevado, fora do plano da nossa área de trabalho, da tela aqui do meu monitor. Tá? O Sol está um pouco para frente aqui. E o movimento do Sol, ele segue de leste para oeste. É um movimento circular uniforme. Tá? Nós temos aqui, ó, Macapá. Tá? Então vamos agora tirar algumas conclusões daqui. O único instante do dia em que o modelo plano se comporta de acordo com o mundo real é no meio-dia astronômico, quando o Sol passa pelo zênite de Macapá. Nós vimos que ao meio-dia o Sol passa no zênite, no mundo real. Aqui no modelo plano também passa, mas no resto do dia todo o Sol está em posições incompatíveis com o mundo real. Está totalmente errado. O movimento aparente do Sol no modelo plano da Terra ocorre em um plano horizontal, contrariando o mundo real, onde o Sol é visto a percorrer um plano vertical. Estão vendo aqui? Ó? O plano de giro do Sol é um plano horizontal, paralelo ao solo da Terra plana. Nada a ver com a realidade. Pode-se demonstrar facilmente que, ainda que fosse meia-noite, o Sol estaria acima do horizonte, tornando a noite um fenômeno impossível. Mesmo que o Sol estivesse no lado oposto de Macapá, no Equador lá, ele ainda estaria a uma altitude significativa. Tá? A altura do Sol em relação ao horizonte ainda seria substancial. O Sol nunca iria se pôr. O distanciamento máximo do Sol faria seu tamanho aparente ser substancialmente reduzido, fenômeno que não acontece no mundo real. É claro, com o Sol muito longe, do outro lado lá, ele seria menor, teria que diminuir na aparência. Tá? O movimento aparente do Sol no modelo esférico. Vamos ver se nós conseguimos uma explicação para o que nós vimos no Stellarium e que podemos confirmar no mundo real. Aqui está a Terra. Ela está sendo olhada pelo Polo Sul. Estamos vendo a superfície dela perpendicularmente ao Polo Sul. A seta vermelha indica o sentido da rotação da Terra. Para a nossa posição, é o sentido horário. Tá? Essa é a luz do Sol, para poder produzir na Terra o dia e a noite que estão desenhados ali. Tá? Vamos agora aqui colocar uma pessoa
A vertical dessa pessoa está aqui, passa pelo centro da Terra, é o prumo dela, né? E a horizontal dos olhos é o nível dos olhos dela. Então nós temos ali a vertical e a horizontal, partindo ali dos olhos do observador. Para ele ver o Sol, ele tem que olhar assim, de acordo com aquela seta verde. A seta verde está coincidindo com o nível dos olhos do observador, ou seja, ele está olhando para o Sol horizontalmente. O Sol está no horizonte dele. Será que isso faz sentido? Pensem bem, o movimento de rotação da Terra é horário, aqui pela seta vermelha ali de baixo. Então esse observador, ele está passando da noite para o dia. A Terra está levando ele da parte noturna para a parte diurna. Então esse observador está nas 6 horas da manhã. O dia está amanhecendo para ele. E o Sol está nascendo. E ele está olhando para o lado leste. Obviamente, porque se a Terra gira de oeste para leste, ele está olhando para o lugar para onde a Terra vai, né? E se ele está vendo o Sol nascer, não há dúvida que é o leste, certo? Então nós vamos agora dar movimento à Terra e ver o que acontece. Nós vamos fazer uma avaliação da posição do Sol a cada 2 horas, para não ficar muito longo. Passo 0 significa que a Terra ainda não se moveu. Tempo transcorrido, 0 por enquanto, porque a Terra não se moveu. Horário, são 6 horas da manhã. Sentido que o observador está olhando, leste. Giro da Terra, 0 grau até agora. Altura do Sol, 0 grau, porque ele está no horizonte daquele observador. Agora nós vamos avançar a Terra 2 horas. Olhem para o observador. Veja o que aconteceu. Passo 1, né? Quanto passou de tempo? 2 horas. Eram 6 horas da manhã, agora o horário é 8 horas. Sentido de observação dele, leste. O giro da Terra, 30 graus. Não são 15 graus por hora? Nós avançamos 2 horas, giro da Terra, 30 graus. Olhem a altura do Sol, 30 graus também. O que a Terra girou foi o que o Sol levantou. O mesmo ângulo que está desenhado ali. Ok? Entenderam? Qualquer dúvida, parem a imagem e vão estudar cada tela dessa. Agora, olhem só, passo 2. Olha o que aconteceu. Agora, já se passaram 4 horas desde o início, são 10 horas da manhã, o observador ainda está olhando para o leste, a Terra girou até agora 60 graus e a altura do Sol 60 graus. Olhem lá, o observador está levantando a cabeça já. Ok? Mais um passo. Passo 3. Olha o que aconteceu. 6 horas se passaram. Se ele começou às 6, são 12 horas. O sentido de observação ainda é leste. A Terra girou 90 graus e a altura do Sol é 90 graus. O Sol está a pino, acima da cabeça dele. Vocês estão vendo que é tudo perfeito, igual ao que o estelário mostrou. Igual. O que aconteceu no estelário ao meio-dia? O observador teve que girar o corpo para o lado oeste. É isso que nós vamos fazer agora. Olhem lá para o observador. Pronto. Ele só girou. Nada mudou aqui à direita nos dados. Ainda estamos no passo 3. Agora, nós vamos ao passo 4. Olhem para o observador. Lá está. Passo 4. 8 horas transcorridas desde o início. Então são 14 horas, 2 horas da tarde. O observador agora está olhando para o lado oeste. O giro da Terra até agora 120 graus e a altura do Sol 60 graus. Olha, o Sol começou a baixar. Não foi o que aconteceu no estelário? Pois é. Vamos ao passo 5. Lá está. 10 horas transcorridas, então são 16 horas, 4 horas da tarde, observador olhando para o oeste, o giro da Terra até agora 150 graus, altura do Sol 30 graus. O Sol continua baixando. E no último passo, passo 6,
olhem para o observador, olha o que aconteceu. 12 horas se passaram, tá? São 18 horas, 6 horas da tarde. O sentido de observação é oeste, a Terra girou 180 graus, meia volta. A altura do Sol, 0 grau. Por quê? Porque ele está no nível dos olhos do observador, está horizontal, o Sol está no horizonte, se pondo. Olhem como tudo é coerente. O giro da Terra está levando agora o observador da parte diurna para a parte noturna. O Sol vai desaparecer para ele. Simples, não é? Vamos fazer um resumo para leigos, quem não entendeu nada até agora. Aqui está o Joãozinho e a Mariazinha. Preste atenção nas palavras dele. Joãozinho. Temos aqui uma parede, que representa bem um plano vertical. Mariazinha responde. Na análise que fizemos, vimos que o Sol realiza um movimento circular que está contido em um plano vertical, como se ele ficasse preso a uma parede. Simples, não é? Olhem agora o que o Joãozinho fala. Agora temos aqui um teto que representa bem um plano horizontal. Mariazinha responde. Terraplanistas insistem na falácia de que o movimento circular do Sol está contido em um plano horizontal, como se ele ficasse preso a um teto. Estão percebendo a incoerência? Joãozinho, até mesmo uma criança sabe que vertical é diferente de horizontal. Então, os terraplanistas estão defendendo um movimento que o Sol não faz. Por isso, não há dúvida de que o modelo deles está errado. Mariazinha responde. É claro que a proposta da Terra plana está errada. O único modelo que explica todos os fenômenos é o esférico. O modelo plano não consegue explicar um único fenômeno. A Terra só vai ser plana no dia em que uma parede for paralela a um teto, ou seja, nunca. Você acha que os terraplanistas vão entender esse vídeo e perceber que o modelo que usam não funciona? Acho que não. Os terraplanistas não aceitam qualquer verdade que atue contra aquilo em que querem acreditar. Vão sempre negar a realidade do mundo para que possam perpetuar seu delírio. Infelizmente, é essa a verdade. Conclusão. 1. Se você for um terraplanista honesto, que realmente acredita viver sobre um disco plano, protegido por uma tampa de cristal mágico divino, entenda que você foi enganado por pessoas que sabem que a Terra não é plana. 2. Ninguém tem o poder de esconder de nós o verdadeiro formato da Terra, já que somos capazes de chegar a ele por meio de observações simples, ao alcance de todos. 3. Cabe unicamente a você escapar dessa mentira infantil, antes que ela prejudique sua capacidade de raciocínio ao ponto de levá-lo a uma situação de não retorno à normalidade. A infantilidade da Terra plana é do nível do Papai Noel que traz os presentes do Natal, do coelhinho da Páscoa que traz ovos de chocolate e da cegonha que traz os bebês. Acreditem no que eu estou falando. 4. Espero que este vídeo tenha ajudado você a perceber que o modelo plano da Terra é incapaz de explicar os fenômenos do mundo real e que a Terra é de fato um astro aproximadamente esférico, como são os outros planetas do Sistema Solar. Ok? É isso aí, por hoje é só. Até meu próximo vídeo.